Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa casa espírita, Centro Espírita João Moreira Rei. Nesta noite festiva, de modo geral, na cidade, muitos fogos, muitas celebrações populares. Mas estamos aqui para o nosso encontro doutrinário com o nosso convidado de hoje, Lucas Ramos. Então vamos iniciar com a nossa prece. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, Divino Mestre, nosso guia e modelo maior, pela oportunidade que nos é dada. Agradecer à equipe benfeitora, que só quer o nosso crescimento, quer nos ajudar sempre nos nossos caminhos. Agradecer a todos os irmãos que se fazem presentes em nossas vidas, colaborando sempre com a obra de Jesus. Obrigada, Senhor, e fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, nosso amigo Lucas Ramos, nos dando aí a satisfação de tê-lo novamente, de volta à casa espírita, presencialmente. Então, obrigada, Lucas. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós nesta noite. Na noite de hoje, nós vamos fazer algumas considerações a respeito da família. E para iniciarmos estas considerações, nós gostaríamos de trazer algumas reflexões do Espírito Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas. E Joana, então, vai dizer-nos que o processo de agregação social entre os seres humanos, de alguma maneira, reflete-se como sendo o processo dos próprios animais, enquanto dentro dessa evolução animal dentro da Terra, organizamos-nos dentro de determinados grupos ou clãs. Ocorre que entre os animais, estas reuniões vão ocorrer dentro de estigmas de raça, de características físicas, ou mesmo dentro de relações amorosas dentro daqueles grupos. Conosco, entre os seres humanos, perceberemos que algumas dessas características ainda estão presentes, mas há outros pontos um tanto quanto diferentes. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai questionar justamente falando-nos a respeito desses laços familiares. E ele então pergunta: será que por algum motivo a forma de nos organizarmos em famílias seria então uma proposta, ou culturalmente aprendido dentro dessa proposta, de evoluirmos desses comportamentos animais? Ou será então que ali existe algo além disso? E Allan Kardec vai utilizar ali este primeiro momento como sendo esse momento dos animais. Os espíritos irão lhe responder que os animais vivem uma vida material, enquanto nós, seres humanos, vivemos uma vida moral. E por isso, a agregação de todos nós em famílias, a consolidação destas famílias e esses agrupamentos correspondem a necessidades antes mais morais do que necessariamente materiais. Então nós nos reunimos em famílias, e estas famílias têm ali um propósito, que será em parte esse propósito material, mas fundamentalmente uma proposta moral para todos nós. A doutrina espírita vai utilizar-se deste princípio da reencarnação e da justiça divina para nos fazer compreender que nada dentro do mundo ocorre por acaso. Dos vários momentos em que nos encontramos e que nos reunimos, estes momentos então em que as nossas vidas e os nossos caminhos acabam por se cruzar, são todos eles muito bem pensados pela espiritualidade, e não seria diferente com o ambiente doméstico. Ali também aqueles espíritos se reúnem
estarão dentro de uma base deste desenvolvimento moral. Não estarão ali simplesmente por uma agregação fortuita ou pelo acaso, por uma condição, então, apenas de um enigma dos genes, mas, acima de tudo, com uma proposta fundamental de desenvolvimento moral da criatura humana. Dito isto, é necessário compreendermos que esse ambiente familiar tem como máximo objetivo o desenvolvimento moral daquelas criaturas que estão ali. Sendo assim, nós, uma vez observando a nossa família, iremos então pensar: esta família é um instrumento que Deus me deu para o meu desenvolvimento moral. E isso nos levará então a algumas considerações e alguns raciocínios muito importantes. Porque então vai me dizer que entre aquelas personagens que ali estão, existem determinados comportamentos, determinadas ferramentas, determinadas circunstâncias que servem para o meu adiantamento. Na obra Os Missionários da Luz, André Luiz vai acompanhar mais de perto alguns processos de reencarnação e vai ali começar a compreender como esse processo de formação das famílias leva em consideração a nossa história pregressa. Então, quase que na totalidade das famílias humanas, estes personagens que compõem a nossa família são velhos conhecidos. São personagens, então, com os quais nós já nos encontramos em outras oportunidades. Estando em famílias diferentes, estando dentro da mesma família, estando em posições e papéis diferentes, mas quase que na totalidade eles nos são velhos conhecidos. É dessa maneira que conseguimos explicar alguns comportamentos emocionais de simpatia e antipatia dentro do nosso lar. Como começamos a perceber então que aqueles que ali formam isso que Joana de Ângeles vai mais tarde, utilizando-se de alguns conceitos da psicologia moderna, chamar dessa constelação familiar, vai dizer então que estes componentes ali que orbitam ao redor da família possuem então determinadas características emocionais que nós instintivamente ou de forma muito intuitiva, tendo este ponto da reencarnação, conseguimos então observar ou identificar. Então, mesmo sem termos muitos conceitos ainda formados da presente existência, já é possível percebermos como nós nos ligamos mais a alguns desses elementos familiares e como outros deles vão apresentar-se como sendo antipáticos, como se nós tivéssemos uma verdadeira repulsa em relação a alguns deles. E assim, então, vamos ver que mesmo nas crianças, entre irmãos, à medida em que vão crescendo, aos poucos esses comportamentos que estão ali dentro dessa identificação emocional vão dando lugar, então, à aquisição das próprias experiências. E assim nós vamos tecendo as nossas relações com estes outros que formam a nossa família. Então nós, dentro da nossa família, teremos ali esse objetivo de crescimento e teremos essa oportunidade de reconhecermos de alguma forma emocional estes que compõem o ambiente familiar. Sendo assim, dentro desse processo de reconhecimento em que esses laços aos poucos vão se modificando, criando novas estruturas, é possível então caminharmos para um processo de regeneração destes laços. Porque em várias oportunidades, aqueles que hoje carregam os títulos de nossos pais, de nossas mães, irmãos, companheiros, em outras oportunidades, estiveram então no papel de verdadeiros inimigos, de pessoas então que nos foram opositores. E agora, colocados dentro desse mesmo ambiente familiar, temos a oportunidade de dar uma nova significação àquele relacionamento. E então, teremos essa oportunidade de ali reestruturar alguns desses laços. André Luiz vai contar-nos então a história de um triângulo amoroso que desenvolveu-se então em três figuras: Adelino, Raquel e Segismundo.
desde a programação dos 3, Adelino e Raquel já estavam reencarnados, já formavam então um casal, moravam juntos, estavam consorciados. E Segismundo, do plano espiritual, preparava-se então para reencarnar naquela família. Contudo, em uma outra experiência, Segismundo e Adelino, aquele que seria o candidato a seu pai, no passado foram inimigos. E agora, naquele momento em que se planejava a reencarnação, buscava-se justamente o reajuste com esses laços. E então, um dos orientadores vai dizer a André Luiz: quando Segismundo reencarnar, Adelino o olhará e aos poucos começará a reconhecer nele o inimigo do passado. E esse reconhecimento é um reconhecimento emocional, um reconhecimento inconsciente. E aí os orientadores vão dizer: mas como Segismundo estará ali no papel de seu filho, isso então o obrigará a amainar esse processo, esse sentimento de animosidade em relação ao novo ser. Então, em vários momentos, ele se pegaria olhando para o seu filho, sentiria um ódio, um reconhecimento, uma repulsa ali naquele processo. Mas ele ia olhar e dizer assim: não, é meu filho. Eu preciso então cuidar dele, eu preciso zelar dele. Mesmo que não o ame, haveria ali uma responsabilidade paterna. Enquanto, em relação a Segismundo, ele cresceria e aos poucos teria também a repulsa em relação ao pai, ao genitor. Mas esta figura então de identificá-lo como pai, de saber então de que aquele era o responsável pela sua educação e pela sua condução, aos poucos também amainaria aquele ódio. E eles, nesta encarnação, provavelmente ainda não se amariam, não finalizariam a encarnação se amando, mas então poderiam se aturar, poderiam evoluir para um processo de respeito. Então aquele laço do passado, que era um laço de ódio, nessa encarnação, através dessa conjuntura familiar, estaria ali, reequilibrado aos poucos, em via de uma regeneração, de uma reconciliação em relação àqueles dois companheiros. E eles então poderiam terminar aquela reencarnação, pelo menos ali, dentro da base do respeito, dentro da base da fraternidade, para mais tarde ensaiarem uma posição afetiva que pudesse então ser este laço de amor. Então, através desse caso, nós conseguimos compreender um pouco esse objetivo da reunião familiar, de termos ali espíritos muitas vezes diferentes, espíritos então que correspondem a esses personagens que serão díspares. Mas observaremos essa circunstância e começamos a perceber que dentro da nossa sociedade nós teremos várias circunstâncias um tanto quanto diferentes, ou que fogem então aquilo que nós tradicionalmente colocamos como uma regra normal. Nós teremos dentro do nosso país, por exemplo, uma quantidade imensa de famílias de pais ausentes. De pais que, às vezes, nem querem registrar o filho. De outros tantos que, às vezes, registram e depois somem. De outros que, em algumas circunstâncias, estarão dentro do lar, mas no processo de violência doméstica, dentro de uma circunstância de submissão da mulher dentro do lar e tantos outros. E nós começamos a pensar, mas como é que Deus deixou então que se formassem esses lares? É porque quando nós reencarnamos, existe uma proposta, existe um planejamento reencarnatório, mas sempre existirá o nosso livre-arbítrio. Nós sempre teremos a possibilidade de, atuando dentro das nossas escolhas, podermos então tecer a nossa própria história. Ninguém reencarna com uma história que já está escrita. Nós reencarnamos sempre para nos tornarmos melhores. Deus nos dará todas as ferramentas para o nosso melhoramento, mas em várias oportunidades nós próprios recusamos essas ferramentas, recusamos essas oportunidades, recusaremos então essa chance de nos tornarmos melhores. Então, ninguém
dentro da espiritualidade, escreve uma história em que nós estaremos aqui como sendo filhos de pais ausentes. Ninguém escreve uma história para estar dentro da terra, dentro de um lar em que apanha, ou dentro de um lar em que sofre uma violência psicológica, uma violência financeira, entre tantas outras. Ocorre que dentro desse processo nós nos reunimos, escolhemos e programamos nos reunir, mas a partir desse momento da reunião, em que nós ali nos encontramos, o que fazemos dali para frente será também parte da nossa responsabilidade. Então, de maneira alguma, estará dentro dos estatutos divinos essa violência. De maneira alguma estará essa ausência paterna ou estas tantas circunstâncias. Essas são as imperfeições de nós próprios. Então, é importante e necessário entendermos que o processo da família não é um processo para sofrimento. Então, nenhum de nós vem aqui para escolher uma família onde teremos sofrimentos, mas todos escolhemos uma família onde teremos desafios. Desafios de convivência, desafios dentro das condições sociais, dentro do local em que reencarnamos, o ambiente então que se estará colocado e estabelecido ali. Todos nós reencarnamos com propostas de enfrentarmos esses desafios. Porque são justamente esses desafios que conseguem apurar as nossas virtudes. São eles então que vão maturando os nossos comportamentos, as nossas experiências, para nos dar a oportunidade da evolução. Mas ninguém vem à Terra para sofrer. Ninguém reencarna para esse sofrimento. Nós reencarnamos para desafios. E em algumas circunstâncias, observaremos então que não somos tão bem-sucedidos diante desses desafios. Então é necessário compreendermos que as famílias não são programadas para serem locais de sofrimento. Então ninguém está dentro de uma família, ninguém reúne-se com outras pessoas para sofrer. Nós estamos ali para nos reajustar. E esse reajuste será sempre um desafio. O desafio ele apenas é doloroso, é sofrível diante das nossas próprias imperfeições. Quando observando então aquele outro que dentro do lar causa-nos uma repulsa, não queremos ou não temos coragem de ali abordar aquele fenômeno ou abordar aquele comportamento. Quando queremos então escondermos ou mesmo fugir daquela relação. Então essas são viciações nossas, são imperfeições que ainda carregamos e que dificultam esse processo então, que será o processo do reajustamento. Conta-se que Chico Xavier vai receber, quando ainda em Pedro Leopoldo, após aquelas célebres momentos de palestras, em que havia também algumas comunicações mediúnicas, e ele então, após as encerradas as atividades, recebia e então cumprimentava uma fila de pessoas que queriam então lhe dar um abraço, outros que lhe queriam agradecer, alguns que lhe pediam um autógrafo ou mesmo uma orientação. E então, uma dessas noites, chega uma mulher e ela então vai pegar a fila, aguardar até que chega a sua vez. Chega diante de Chico e vai dizer: Chico, infelizmente o meu casamento está destruído, porque eu não sei mais o que fazer com meu marido. Tudo o que ele faz me dá raiva. Então parece que ele faz as coisas para me pirraçar. É uma toalha que bota ali, é uma luz que deixa acesa, é a comida que eu deixo num lugar e ele bota em outro. Eu já não aguento mais essa convivência. E aí Chico vai dizer: minha irmã, você tem que perdoar. É necessário nesse momento compreender que o outro é alguém que necessita da nossa ajuda. E ali então você vai perdoando. O que nos diz o Evangelho? Nos diz para perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. E então a gente perdoa, vai exercitando a paciência, a tolerância, e disse algumas outras palavras. A mulher então saiu. Passam alguns meses, e então a mulher retorna. E quando ela retorna então, Chico vai observar que ela estava diferente. Tinha um semblante alegre, o cabelo parecia estar modificado, ela já traz ali
uma circunstância, uma forma de se trajar, de se portar, que demonstrava uma felicidade. Então, ao final da palestra, a mesma coisa, as pessoas formam uma fila, ele vai atendendo um, vai atendendo o outro, vai atendendo o outro, até que chega a vez da mulher. E aí, ela, sorridente, vai dizer: Chico, eu vim te agradecer. Eu vim te agradecer, Chico, porque eu fiz tanta oração, orei tanto pelo meu marido, e deu certo, ele morreu. Então eu estou aqui muito feliz que acabou meus problemas. Ele morreu, orei tanto que ele morreu. E Chico, meu Deus do céu, o que você fez? Não era isso, a recomendação não era essa, era para usar de paciência. Ela: não, Chico, mas agora eu estou ótima, porque então agora eu orei, ele morreu, e eu estou livre. Chico: não, ninguém fica livre. Ele se foi, mas volta na próxima. E ela vai voltar e vai voltar. E será que vai voltar com o meu filho? Não, vai voltar com o marido, porque é justamente esse o desafio que você ainda não conseguiu vencer. Então, essa pequena história vai nos demonstrar o quanto dentro desse ambiente familiar nós teremos ali os nossos desafios. Muitas vezes a gente quer fugir do desafio, a gente gostaria de não enfrentar, gostaria então que essa circunstância passasse, que ele então esquecesse ou até que morresse. Seria melhor para nós, mas é necessário enfrentarmos o desafio. A proposta do Evangelho é a proposta de coragem. Então aprendemos com Jesus que aquele que compreende o Evangelho é alguém que tem coragem. Alguém que tem coragem para reafirmar os seus valores, é alguém que tem coragem para enfrentar as dificuldades, é alguém que tem coragem para enfrentar a si próprio. Então é essa coragem do Evangelho que às vezes nos falta dentro da família. E nós vamos então ali querendo contornar, aqueles obstáculos sem ter a coragem de enfrentá-los. E enfrentar não vai significar que a gente precisa se separar, que eu preciso sair da minha casa, que eu preciso fazer isso ou aquilo. Encarar vai referir-se a, primeiro, eu admitir que eu tenho um problema. A admitir então que aquela relação, aquele momento, aquela circunstância é um desafio. Então, quando eu reconheço familiarmente esse desafio, eu estou ali enfrentando. E uma vez reconhecendo essa dificuldade, nós então vamos propor as necessárias medidas para podermos melhorar. E essa melhora corresponde a esse processo de enfrentamento de nós próprios. Em várias circunstâncias, reatar ou regenerar esses laços não significa que aquela outra pessoa estará conosco. Muitas vezes, este ponto de podermos então regenerar este laço, de fazer então com que um laço que antes transmitia ali uma animosidade, um ódio, ou um laço então que nos apertava e nos sufocava, possa se transformar em um canal que seja de compreensão. Então nós vamos utilizar aquele outro princípio do Evangelho, que é amar os inimigos. E amar os inimigos não significa depositar confiança neles, para nos dizer Allan Kardec. Mas amar os inimigos vai significar que nós não vamos opor barreiras, não vamos desejar o mal às outras pessoas. Então hoje muito se fala em relações tóxicas. Nós hoje muito comentamos a respeito das circunstâncias em que as nossas relações podem ser doentias para nós, podem fazer-nos mal. Então, em alguns momentos, o mais certo dentro de uma relação tóxica é justamente nós compreendermos que estamos dentro dessa relação e nos afastarmos. Porque se aquela relação ali nos faz mal, então nós também necessitamos dar ali o devido tempo. Necessitamos então dar devido espaço, um distanciamento para essa relação. Mas isso exige coragem. Isso exige então esse posicionamento firme. Exigirá de nós uma soma maior de amor. Então, dentro desse processo familiar, nós estaremos ali em contato com as outras pessoas. E Joana de Ângeles vai nos dizer que o lar é a pequena república que fundamenta a grande república que é a humanidade. Então teremos ali dentro do nosso lar essa pequena república onde vamos entretecendo as nossas relações com as outras pessoas.
em que teremos a possibilidade ali de exercitarmos esse amor, esta paciência, essa tolerância, entre tantas outras coisas. E esta pequena república é o reflexo ou a peça fundamental da humanidade. Se observamos ainda hoje as dificuldades que enfrentamos dentro do mundo, elas estão de alguma maneira refletidas ou estarão ali em miniatura dentro do nosso próprio lar, em relação à intransigência das pessoas, em relação a esse comportamento de violência que observamos na sociedade, em relação às circunstâncias que referem-se então ao nosso próprio desenvolvimento. Então está tudo ali dentro do lar. É justamente quando conseguimos arrumar o nosso lar que nós avançamos para poder também resolver os nossos problemas mundiais. A respeito disso, o Espiritismo nos dará algumas dicas e nos dará então as ferramentas para podermos ajustar o nosso lar. E a primeira delas será o Evangelho no lar. Porque quando trazemos a mensagem de Jesus para aquele ambiente doméstico, quando ali entretecemos as nossas reflexões com base dentro do Evangelho, nós conseguimos ali minorar vários desses desafios. A proposta do Evangelho no lar é a proposta de uma reunião familiar, em que esses membros da família se reúnem, fazem uma prece, uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo de uma das partes dos Evangelhos, das Boas Novas trazidas por Jesus. E a respeito então dessas passagens ali, nós começamos a comentar sobre o nosso comportamento no lar. Começamos então a tentar aplicar aqueles princípios morais evangélicos entre nós que ali estamos. E ali vamos tendo essa oportunidade do diálogo, tendo esta oportunidade de, como essa pequena república, também discutirmos os problemas que estão apresentados a cada um de nós. E dessa maneira conseguimos crescer. Não se faz um grande país, uma grande nação, sem que se reúnam as pessoas, em que elas possam comentar, em que possam então dar a sua opinião. Como também não conseguimos fundamentar um lar, não podemos fundamentar uma casa, se aqueles que estão ali não conseguem também falar, se eles não têm voz, se eles não têm opinião. Então, quando nós silenciamos as outras pessoas, não, aqui na minha casa quem manda sou eu, ninguém pode dizer o contrário, nós estamos ali tendo uma postura autoritária. E nós observamos que esse autoritarismo, da mesma maneira que não dá certo dentro dos países, não dará certo dentro do nosso lar. É necessário termos esse diálogo, termos esse momento então em que conversamos com as outras pessoas. Porque se o lar é formado, é partilhado por todos eles, cada um deles tem também a sua cota ali para poder contribuir. Entre eles, cada um poderá dar a sua opinião, apresentar as dificuldades, e assim esse momento do Evangelho torna-se também um momento terapêutico. Além de ser essa oportunidade religiosa, é também um ambiente terapêutico. Observamos que na modernidade, várias das crianças não têm mais contato com Jesus. E não ter contato com Jesus significará não termos o contato com uma das pessoas que é a referência dentro da nossa humanidade. Então, se aprendemos com o Livro dos Espíritos que Jesus é o guia e modelo da humanidade, é necessário apresentar este guia às nossas crianças. É necessário, então, que elas tenham uma referência. Porque todos nós precisamos de referências. Todos nós vamos construindo as nossas referências. Então, se nós pensamos, eu estou com uma dúvida em relação à minha saúde, a quem eu procuro? A tal pessoa. Se eu tenho uma dúvida em relação à minha vida financeira, a quem eu procuro? A tal pessoa. Se eu gostaria de fazer isso, uma obra em casa, se eu gostaria de iniciar isso ou aquilo, quem é a minha referência? Como é que eu poderia fazer? E nós vamos então estabelecendo as nossas referências em relação às diversas atividades que nós desempenhamos. Mas em relação à nossa vida moral, quem será a nossa referência? Quem é aquela personalidade que seria então a referência para andarmos dentro do mundo? Para estarmos então com as outras pessoas?
em uma determinada oportunidade, nós estávamos na evangelização infantil e a aula seria justamente a respeito de Jesus, para falarmos então dessa referência maior. E aí a aula nós começamos a perguntar às crianças o que elas gostariam de ser quando elas fossem grandes, quando elas fossem adultas. O que elas gostariam de ser? E aí a gente fez a rodinha, e aí começou a conversar, e perguntei à primeira criança: o que é que você gostaria de ser quando você fosse grande? E ela falou: eu gostaria de ser a Anitta. Eu: tá bom, vamos passar para a segunda. E você, o que é que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser a Anitta. Eu: tá bom, vamos passar para outra. E aí veio um garotinho: o que é que você gostaria de ser quando você crescesse? Eu gostaria de ser o Neymar. Eu: tá, tudo bem, vamos passar para o outro. E aí no final da pesquisa ali, da pequena enquete, só deu Anitta e Neymar. E eu falei assim: como é que vai ser o mundo lá na frente se só tiver Anitta e Neymar? Nada contra as personalidades, mas nós deveríamos compreender que estava alguma coisa ali um tanto quanto errada. E aí nós começamos a investigar as crianças a respeito de quem eram as referências delas. E nós começamos a perceber que elas não tinham referências. Muitas delas não tinham referências dentro da proposta da própria profissão. Porque muitos deles, em vivenciando e estando dentro de uma comunidade muito carente, em uma desigualdade enorme, sendo ali colocados quase à margem da sociedade, eles apenas identificavam dentro dessas comunidades alguém que tivesse dinheiro como que estivesse relacionado ao tráfico de drogas. Então, quem estivesse relacionado ao tráfico de drogas era alguém que tinha muito dinheiro. E identificavam, então, dentro daquela comunidade, outros pontos de pais e mães que saíam para trabalhar todos os dias e nunca tinham o necessário para sustentar o lar. Então, para eles, observando dentro de uma mente infantil ali, trabalhar todo dia era uma coisa que não dava retorno, era algo que não fundamentava dentro do lar. Mas trabalhar enquanto traficante dava muito dinheiro. Então, o traficante era aquele que sempre tinha o tênis da moda, era aquele que sempre tinha um carro novo, muito bonito, sempre esbanjava dinheiro e assim sucessivamente. Então, nós começamos a perceber que faltavam ali algumas referências e começamos então a fazer um processo, um pequeno projeto de trazer algumas referências para que essas pessoas, para que essas crianças pudessem conversar. Então trouxemos um dentista para que ele pudesse explicar como é que era a profissão dele, trouxemos um policial e fomos assim, trazendo alguns desses personagens para conversar com as crianças, para que elas tivessem outras referências. E no final, falamos então da proposta de Jesus, como sendo a referência maior para todos nós, que não está ligada a uma profissão, mas estará ligada à nossa vida moral. De como então nós nos relacionamos com o mundo, de como nos relacionamos com Deus e conosco próprio. Então, dentro desse processo, Jesus é a nossa referência maior. Quando então observamos e compreendemos que o Mestre nos traz ali uma quantidade imensa de ensinamentos que podem ser aplicados ainda hoje. Porque eles não se fundamentam dentro de características culturais daquela época, porque eles não estão fundamentados dentro de uma opinião filosófica dele próprio. Esses ensinamentos de Jesus estão fundamentados dentro do amor, que será então atemporal. Então, este ser é o ser que é o nosso guia e modelo, e nós precisamos trazê-lo. Então, quando contamos às nossas crianças as parábolas, as passagens de Jesus, quando falamos então do Mestre, quando reservamos esse momento dentro da nossa casa para falarmos de Jesus, isso é importantíssimo. Porque aos poucos vamos ensinando às crianças, não só que nós falamos de Jesus, que há um exemplo maior a respeito de como enfrentarmos os desafios, mas também dentro da proposta do Evangelho no Lar, nós vamos ensinando a elas aos poucos que podemos resolver os nossos problemas através do diálogo. Que nós não precisamos usar violência, não precisamos então usar a força física para fazer prevalecer as nossas ideias, que nós podemos discutir, que nós podemos conversar abertamente. Então o Evangelho no Lar será a pedra mestra para essa transformação.
quando trazemos esses ensinamentos de Jesus para dentro do nosso lar. Joana de Ângeles vai nos dizer que se num edifício, em um apartamento, realiza-se o evangelho no lar, todos aqueles outros são beneficiados. Porque aquele momento é também um momento de assistência espiritual, em que os espíritos amigos vão até a nossa residência, ali então contribuem para este ambiente, esse ambiente espiritual, essa psicosfera do nosso apartamento, da nossa casa, da nossa residência, e acabam então iluminando os outros apartamentos. Se alguém em um quarteirão faz o evangelho no lar, todos os outros lares são também beneficiados. Então observemos que o bem que fazemos, quando então temos atitudes que estão baseadas dentro dessa proposta do evangelho, iluminamos não só a nós, como também a outras pessoas. Porque é o bem que se expande, é o bem então que vai contaminando as outras pessoas, é o bem que se irradia em todas as regiões. Mas teremos também como propostas da Casa Espírita para auxiliarmos, teremos a evangelização infantil, a evangelização da juventude, teremos também os grupos de pais, teremos diversas atividades nas quais as famílias podem então engajar-se dentro do centro espírita. E esta proposta é uma proposta de comportamentos que sejam saudáveis. Sabemos que dentro do processo familiar, as nossas crianças vão aprendendo, observando os pais, porque esses são os primeiros referenciais delas. Então, à medida que vão crescendo, elas, dentro desse desenvolvimento psicológico, vão adotando o pai e a mãe como esses referenciais. Depois, quando começam a vida social mais ampliada, é que elas vão tomando outros referenciais. Mas observar o quanto pais e mães estão fazendo ali, o que eles organizam, o que eles fazem, é o processo de educarmos através do nosso exemplo. Então é importantíssimo que tenhamos essas ferramentas conjugadas na Casa Espírita para recepcionarmos então as nossas famílias. Um ambiente, um local adequado, onde essas pessoas estejam ali e possam então ser bem recebidas, em que ali tenham esse momento que é um momento edificante, um momento de uma construção, de uma renovação a respeito de todos nós. Então, chegamos a esse ponto de compreendermos que o nosso lar é o ambiente dos nossos desafios. É então este lar que nos apresenta uma série de condições que são propícias para que nós possamos nos desenvolver. E teremos então as ferramentas adequadas para superarmos esses desafios, para podermos resolvê-los, para, estando então diante desses desafios, nos sairmos da melhor forma possível. É certo que dentro deste lar, dentro dessa conjuntura, nós acabamos ali tendo alguns companheiros em que a convivência é tão difícil, em que aqueles momentos são tão árduos para nós, que muitas vezes nós não conseguimos chegar até o fim da existência juntos. São uniões matrimoniais que se separam, são filhos e pais que às vezes deixam o lar, são circunstâncias em que irmãos acabam brigando e tantas outras. Mas o mais importante é sabermos que estamos dentro de um processo contínuo de aprendizado e de evolução. E que se hoje não conseguimos amar, pelo menos que possamos respeitar. Que possamos então estimular esta fraternidade entre estes companheiros que estão ali. Porque sabemos que da mesma maneira como hoje, este relacionamento para nós pode apresentar-se como um relacionamento ruim, pode apresentar-se então como um momento de muita dificuldade, devemos ter em consideração que no passado provavelmente foi pior. E nós hoje já avançamos um degrau dentro dessa proposta de melhora. Então, se hoje não conseguimos amar, pelo menos que respeitemos, que estimulemos a gentileza e que possamos então, dentro desse relacionamento, avançar um pouco mais. Hoje ainda não conseguimos amar, mas ensaiamos para este amor mais adiante. Então é uma proposta contínua de compreendermos que hoje iremos
até onde conseguimos, onde então podemos ir e ser então esta melhor versão daquilo que podemos ser. Fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. Então essa proposta é a proposta de melhora, de compreendermos então que estaremos melhorando a cada dia, mas que isso representa esforço, representa coragem, representa energia para todos nós. E essa energia, esse esforço, essa coragem, conseguimos retirá-los da mensagem do Evangelho. É justamente apoiados dentro desses ensinamentos evangélicos que ali adquirimos a energia para poder superar os obstáculos. Então, dentro do nosso lar, quando cultivamos ali a mensagem do Evangelho, quando há essa presença evangélica dentro do nosso lar, teremos uma fonte inexaurível de forças para vencermos os desafios. A nossa meta é o amor, porque a lei de Deus é a lei de amor, mas aos poucos ensaiamos. Em outras circunstâncias nos é muito fácil amar. Há também os companheiros dentro do lar em que ocorre um reconhecimento afetivo quase que imediato, em que teremos aquele relacionamento em que as pessoas quase adivinham o pensamento. É então a prova de que no passado nós tivemos em outras circunstâncias a oportunidade de construirmos esses laços de amor, de construirmos então essa afetividade que nos dá hoje uma circunstância muito grande de alegria, de conforto, de realização. Então esta relação muito boa que temos será a relação que nós desempenharemos com aqueles que hoje temos uma relação mais ou menos, com que temos aqueles uma relação ruim, e que ensaiamos então para mais tarde termos também essa conexão do amor. Então tudo é um ensaio, tudo são desafios, são circunstâncias para o nosso melhoramento e para o nosso aperfeiçoamento. Mas deveremos nos lembrar sempre de que a nossa proposta é a proposta desse amor, que consegue então expandir-se em nós e consegue nos tornar melhores. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar qual seria para a sociedade o resultado da dissolução dos laços de família. Se hoje tivéssemos então as famílias totalmente destruídas, qual seria o resultado para a sociedade? E então os Espíritos iriam dizer um recrudescimento do egoísmo, ou seja, esses níveis de egoísmo avançariam. A família é o antídoto. Este relacionamento familiar, estes laços de família são o antídoto para o egoísmo dentro da terra. Então, através desses laços familiares, em que vamos expandindo a nossa família, em que vamos então aperfeiçoando-nos dentro da proposta de entendimento, de tolerância, de respeito e de amor, conseguimos também diminuir a quantidade do egoísmo que há sobre a terra. A família é uma proposta divina. É a proposta, então, para a nossa melhora. É a proposta para o nosso desenvolvimento. É também a oficina para cada um de nós, onde vamos ali trabalhando um pouco do nosso orgulho, trabalhando também a nossa intolerância, onde vamos então moldando alguns dos nossos caracteres para sermos melhores. Lembremos-nos de que Jesus, estando na terra, não renegou o ambiente familiar. Ele então vai escolher entre um carpinteiro muito simples e uma jovem da Galileia, aqueles que seriam a sua família do futuro. Logo ao nascer, vai enfrentar as dificuldades, fugindo com a sua família para o Egito. E ali então estariam eles para esse momento de fugirem das dificuldades, até os 2 anos, quando então retornam novamente para a região da Galileia. Jesus iria aprender com José, aquele artífice da carpintaria, porque era comum entre os hebreus que primeiro o filho aprendesse a profissão de seu pai, fosse por ele então ali instruído dentro do seu ofício e que aprendesse.
Então o mestre vai primeiro aprender a carpintaria. Estaria ali dentro daquele ambiente doméstico. Observemos que Jesus vai, durante 30 anos, ter uma vida praticamente anônima, sem relatos históricos, quase sem nenhuma informação dentro dos evangelhos. São 30 anos que ele dedica à sua família, a poder então, durante 30 anos, estar com aqueles personagens. E após, entre os 30 e os 33, teremos ali a vida pública do mestre. Mas a maior parte do tempo ele passa dentro da família, porque é justamente dentro da família estruturada, tendo os nossos laços, fundamentando ali as nossas relações, estruturando-as, que nós teremos a força, a energia para podermos seguir dentro da sociedade. Então, não importa qual seja a nossa família, teremos ali os desafios. E dentro desses desafios, poderemos criar relações saudáveis. Poderemos ali instituirmos relacionamentos que sejam relacionamentos reconfortantes para nós, que nos dão força, que nos dão coragem, que possam então fazer com que tenhamos a energia suficiente para enfrentarmos os desafios da sociedade lá fora do nosso lar, com outras pessoas, quando também poderemos formar a nosso turno o nosso pequeno ambiente doméstico e ali então termos também a nossa própria família. Então possamos meditar a respeito desses conteúdos, trazendo a família como sendo este berço de todos nós, mas também como berço da transformação da nossa sociedade. Então vamos agora passar ao momento da nossa prece final. Fechando os nossos olhos, buscando na nossa tela mental a imagem do Mestre Jesus, agradecendo, Senhor Jesus, pelo teu amor para com todos nós, agradecendo, Senhor, pelo teu zelo e pedindo-te que continues conosco. Sabemos, Senhor, de que a tua proposta é a proposta de uma só família, onde Deus é o Pai e Mãe de todos nós, albergando-nos como seus filhos, em que nós então, Senhor, possamos plantar o amor, colher o amor e distribuir o amor entre os companheiros. Vem ter conosco, Senhor Jesus, em mais essa oportunidade em que a humanidade passa por circunstâncias tão difíceis. Abençoa a todos nós, dando-nos as energias necessárias de harmonia, as energias de saúde, as energias, Senhor, de paz e de amor, para podermos vencer os desafios. E continua conosco, Senhor, caminhando ao nosso lado, hoje e para todo sempre. Que assim seja.